A paz, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos versículos mais famosos e poderosos da Bíblia, João 3,16. Este versículo encapsula a essência do amor de Deus pela humanidade e a esperança de vida eterna. João 3,16 é um dos textos mais citados e fundamentais da fé cristã. Ele resume a mensagem do Evangelho e a razão pela qual Jesus veio ao mundo. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa simples frase carrega uma profundidade infinita. O amor de Deus não é apenas um sentimento ou uma emoção passageira, mas uma ação constante e deliberada. A palavra usada para amor aqui, no original grego, é agape, que significa o tipo mais elevado e altruísta de amor, aquele que se sacrifica pelo bem do outro, independentemente da resposta ou mérito. O mundo, toda a humanidade. Quando João escreve que Deus amou o mundo, ele não está se referindo apenas a uma parte da humanidade ou àqueles que são justos, mas a todos, sem exceção. Isso inclui pessoas de todas as culturas, nações, credos e até aqueles que se opõem a ele. O mundo abrange tanto os justos quanto os pecadores, os fortes e os fracos, aqueles que buscam a Deus e aqueles que estão perdidos em seus próprios caminhos. Esse amor é inclusivo, abrangendo cada ser humano com suas falhas, pecados e imperfeições. Mesmo em meio à nossa rebelião, Deus nos amou tanto que decidiu intervir de forma pessoal, oferecendo o maior presente que poderia ser dado, seu Filho unigênito. Esse gesto é uma declaração clara de que não somos amados por sermos merecedores, mas porque o amor de Deus transcende nossas falhas. O amor incondicional e perfeito. O amor de Deus, ao contrário do amor humano, não é condicional. Ele não depende de nossas ações, méritos ou comportamentos. Enquanto o amor humano muitas vezes espera algo em troca ou é afetado pelas circunstâncias, o amor de Deus é perfeito e imenso. Ele não muda com o tempo ou com as atitudes de quem é amado. Ele é constante. Em Romanos 5:8, Paulo escreve: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui vemos que Deus não esperou que nos corrigíssemos ou que estivéssemos prontos para receber o seu amor. Ele nos amou enquanto ainda estávamos distantes, quebrados e perdidos no pecado. Essa é a maior demonstração de que seu amor não depende de quem somos, mas de quem Ele é. 1 João 4:9-10 reforça essa ideia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse amor é uma iniciativa de Deus. Ele dá o primeiro passo, mostrando-nos o caminho para a reconciliação e para uma nova vida. Exemplos de amor no Antigo e Novo Testamento. Deus demonstrou esse amor ao longo de toda a história da humanidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Antigo Testamento. O amor em meio à aliança. Um exemplo claro está em Deuteronômio 7:7-8, onde Deus fala ao povo de Israel: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Mesmo quando Israel se afastava de Deus e caía em pecado, Ele continuava a buscá-los, mostrando compaixão e misericórdia. Deus constantemente levantava profetas para chamar seu povo ao arrependimento e à restauração. Apesar das falhas repetidas de Israel, o amor de Deus permaneceu. Outro exemplo é a história de Oséias, onde Deus instrui o profeta a amar e permanecer fiel à sua esposa infiel, Gomer, como um símbolo de seu amor para com Israel.
Mesmo quando o povo repetidamente o traía, Deus continuava a amá-los e a chamá-los de volta para si. Novo Testamento. O amor perfeito em Jesus. No Novo Testamento, o amor de Deus é revelado de maneira suprema na pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas nos ensinou sobre o amor de Deus, mas o demonstrou de maneira prática e sacrificial. Um exemplo é o momento em que Jesus cura e ministra às pessoas marginalizadas, como os leprosos e os pecadores. Ele não rejeitava ninguém, independentemente de sua condição ou do que a sociedade pensava deles. Sua aceitação radical dos marginalizados mostra que o amor de Deus não conhece limites. Mas a maior demonstração de amor foi seu sacrifício na cruz. Em João 15:13, Jesus declara: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Ele deu a vida não apenas pelos amigos, mas também por aqueles que o crucificaram, orando: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23:34. O sacrifício de Cristo, que deu o seu Filho unigênito. Quando João 3,16 menciona que Deus deu o seu Filho unigênito, essa expressão se refere a algo extraordinário e profundo. A palavra unigênito vem do grego monógenes, que significa único de sua espécie ou único gerado. No contexto bíblico, isso aponta para a singularidade de Jesus Cristo em relação a Deus. Jesus não é apenas um filho como todos os outros, mas é o Filho único, com uma natureza divina e eterna, em um relacionamento íntimo e inseparável com o Pai. Para os cristãos, isso significa que Jesus é diferente de qualquer ser criado. Ele é o próprio Deus encarnado, a plena revelação de Deus à humanidade. João 1:10-4. Seu papel como unigênito indica que ele é o único que pode perfeitamente representar Deus na terra e ao mesmo tempo trazer a humanidade de volta à reconciliação com o Pai. O sacrifício de Jesus. O ato supremo de amor e redenção. O sacrifício de Jesus na cruz é o ápice da expressão do amor de Deus pela humanidade. Esse ato representa não apenas uma doação física, mas uma entrega total e voluntária de Jesus para salvar aqueles que estavam condenados. Ele escolheu se oferecer como um substituto, tomando sobre si os pecados do mundo e suportando o castigo que nós merecíamos. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era uma forma temporária de expiar os pecados, mas nunca era suficiente para removê-los completamente. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, João 1:29, ofereceu-se como o sacrifício perfeito e definitivo. Ele assumiu o nosso lugar, recebendo a condenação que cabia a nós por causa do pecado, e ao fazê-lo, abriu o caminho para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em Isaías 53:5, o profeta anuncia o papel de Cristo. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse sacrifício não foi apenas um gesto de amor, mas também uma ação redentora que teve impacto eterno, pois perdoou os pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz é o pagamento que satisfaz a justiça divina. Todo aquele que crê em Jesus tem seus pecados perdoados. Efésios 1:7. Reconciliou-nos com Deus. Através de Jesus, fomos trazidos de volta para um relacionamento correto com Deus. 2 Coríntios 5:18. O pecado que nos separava de Deus foi removido. Abriu o caminho para a vida eterna. O sacrifício de Jesus também nos garantiu a esperança da vida eterna. Ele venceu o pecado e a morte, abrindo um caminho para que todos os que creem nele possam ter acesso à eternidade com Deus. Reflexão. Sobre a cruz, símbolo de amor, dor e vitória. A cruz, no tempo de Jesus, era o símbolo máximo de humilhação, dor e morte.
era um instrumento de execução reservado para os piores criminosos. No entanto, através de Cristo, a cruz foi transformada em um símbolo de amor e redenção. Amor. Na cruz, vemos o amor de Deus em sua forma mais pura e elevada. Jesus, o Filho unigênito, se entrega voluntariamente em favor da humanidade, mesmo daqueles que o rejeitaram. Ele deu sua vida para que nós pudéssemos viver. Esse é o amor sacrificial, o ágape, dor. A cruz não foi isenta de sofrimento. Jesus passou por uma agonia física e emocional extrema, desde o abandono dos seus discípulos até o sofrimento espiritual de carregar os pecados do mundo. Esse sofrimento foi necessário para que ele pudesse nos redimir. Vitória. O que parecia ser uma derrota, a morte na cruz, na verdade, foi uma vitória suprema. Através da cruz, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte. Paulo nos lembra em Colossenses 2, 14 a 15, que na cruz, Jesus cancelou a cédula de dívida e despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles. A cruz se torna, portanto, o maior paradoxo do cristianismo, um símbolo de execução e vergonha que se transforma no maior triunfo de Deus sobre o mal. A importância da ressurreição e seu significado para a humanidade. A história de redenção não termina na cruz. A ressurreição de Jesus é crucial para a fé cristã. Sem a ressurreição, não haveria vitória sobre a morte e o pecado. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. A ressurreição de Jesus confirma sua divindade. Ao ressuscitar, Jesus provou ser quem dizia ser, o Filho de Deus, o Messias prometido. Garante a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que estão em Cristo também ressuscitarão para a vida eterna. Romanos 6:5. Marca o início de uma nova criação. A ressurreição é o primeiro passo no processo de Deus renovar todas as coisas. Como novos crentes, participamos dessa nova vida, deixando para trás o poder do pecado e da morte. Portanto, a cruz e a ressurreição juntas são a chave para a esperança cristã. Elas nos lembram do poder do amor de Deus, da gravidade do sacrifício de Cristo e da promessa de vida eterna para todos que creem nele. A salvação para todos, todo aquele que crê. Quando Jesus diz em João 3,16 que todo aquele que nele crê terá a vida eterna, ele está sublinhando o aspecto universal da salvação. O sacrifício de Jesus na cruz e a oferta de vida eterna não estão limitados a um grupo específico de pessoas, uma nação ou uma classe social. Está disponível para qualquer um, em qualquer lugar, que escolher crer. Independentemente de passado, falhas, origem ou status, a única condição é a fé em Jesus Cristo. Essa é uma das maiores mensagens de esperança no Evangelho. Não importa quão longe uma pessoa possa ter se desviado, a porta da salvação está sempre aberta. João 6:37 nos diz: Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa promessa de inclusão mostra que Deus está sempre disposto a receber e salvar todos os que se voltarem para Ele com fé. O conceito de fé em Jesus e sua transformação. A fé em Jesus vai além de simplesmente acreditar que Ele existiu ou reconhecer sua importância histórica. No contexto bíblico, fé é confiar plenamente em Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos salvar. É uma fé ativa, que leva a uma transformação interna e externa. Essa fé transforma o coração e a mente. Quando uma pessoa coloca sua confiança em Jesus, ocorre uma mudança profunda.
O Espírito Santo começa a operar, moldando a pessoa para ser mais como Cristo. Romanos 12:2. Velhas maneiras de pensar, de agir e de ver o mundo são renovadas. Oferece libertação do pecado. A fé em Jesus traz liberdade do poder do pecado. Em Cristo somos feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Libertos das cadeias do passado, com a capacidade de viver em obediência a Deus. Concede uma nova identidade. Aqueles que creem em Jesus não são mais definidos por suas falhas ou por suas circunstâncias. Agora, são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, chamados para viver de acordo com os propósitos eternos de Deus. Gálatas 3:26. A fé em Jesus transforma não apenas nossa relação com Deus, mas também nossa relação com o próximo e com o mundo ao nosso redor. A pessoa que crê em Cristo começa a refletir seu amor, compaixão e graça para os outros. A promessa de vida eterna. Nova vida em Cristo. A grande promessa de João 3,16 é que aqueles que creem em Jesus não perecerão, mas terão a vida eterna. Isso significa que a morte física não é o fim, mas o começo de uma nova existência em comunhão com Deus. Vida eterna. A promessa de vida eterna não se refere apenas a viver para sempre. É uma vida de qualidade eterna, de comunhão plena com Deus, onde não há mais dor, pecado ou sofrimento. Apocalipse 21:4. A vida eterna é a vida vivida na presença de Deus, na plenitude de seu amor e bondade. Nova vida, aqui e agora. A promessa de vida eterna começa no momento em que uma pessoa coloca sua fé em Cristo. Mesmo antes de morrer, o crente já experimenta uma nova vida espiritual. Romanos 6:4 nos diz que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em Cristo, vivemos uma vida livre do poder do pecado e da condenação, capacitados a viver de acordo com os padrões de Deus. A vida eterna é, portanto, liberdade do pecado e da morte eterna, um relacionamento restaurado com Deus e a esperança de uma futura glória com Ele. Histórias de conversão. João 3,16. Transformando vidas. Uma das histórias mais conhecidas de conversão através de João 3,16 é a de Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX. Quando jovem, Graham ouviu o evangelho em uma tenda de avivamento, onde o pregador enfatizou João 3,16, explicando o amor de Deus e a necessidade de uma fé pessoal em Cristo. A simplicidade e o poder desse versículo tocaram profundamente o coração de Graham, e ele entregou sua vida a Cristo naquela noite. Mais tarde, Billy Graham dedicou sua vida a compartilhar essa mesma mensagem, levando milhões a conhecerem o amor de Deus por meio de João 3,16. Outra história impactante é a de Nick Cruz, um ex-líder de gangue em Nova York. Nick cresceu em um ambiente de violência, envolvido em atividades criminosas e com um coração endurecido. Quando ele encontrou o evangelista David Wilkerson, que lhe falou de João 3,16, Nick inicialmente rejeitou a mensagem. No entanto, as palavras "porque Deus amou o mundo" começaram a penetrar em seu coração. Cruz nunca havia experimentado o amor verdadeiro em sua vida, mas a realidade de que Deus o amava, mesmo em sua condição de pecado, o transformou. Ele entregou sua vida a Cristo, abandonou a gangue e tornou-se um pregador do Evangelho, alcançando muitas vidas com essa mesma mensagem de esperança. Essas histórias ilustram o poder de João 3,16 para transformar vidas de maneiras profundas e duradouras. O amor de Deus, a fé em Jesus e a promessa de vida eterna são realidades que podem alcançar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e mudar o curso de suas vidas para sempre. A resposta ao amor de Deus.
Diante do incomensurável amor de Deus, revelado em João 3,16, a pergunta que surge é: como devemos responder a esse amor? Esse amor, que deu o Filho unigênito em sacrifício por nós, pede uma resposta sincera e transformadora, através da fé. A primeira resposta ao amor de Deus é crer. Jesus nos chama a colocar nossa fé nele, a confiar plenamente em sua obra na cruz. Não é apenas acreditar na existência de Deus, mas confiar que ele é o nosso Salvador, capaz de perdoar nossos pecados e nos dar nova vida. A fé em Jesus nos conecta ao poder da salvação, e é através dessa fé que experimentamos o perdão e a vida eterna. Arrependimento. Além de crer, somos chamados ao arrependimento. Arrepender-se significa reconhecer nossos erros, nossos pecados e nossa necessidade de perdão. É uma mudança de mente e coração, abandonando o pecado e se voltando para Deus. Romanos 2,4 nos lembra que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não somos forçados a isso, mas o fazemos como uma resposta natural ao grande amor que ele nos demonstrou. Entrega de nossas vidas a Cristo. Finalmente, devemos entregar nossas vidas a Cristo. Não basta simplesmente crer e se arrepender. Precisamos fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. Isso significa confiar nele em todas as áreas e viver de acordo com seus ensinamentos. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, deixamos que ele nos guie, transforme nosso coração e nos conduza em seu caminho. Reflexão. Como você está respondendo ao amor de Deus? Neste momento, gostaria de te convidar a refletir sobre sua relação com Deus. Talvez você já tenha ouvido falar do amor de Deus, mas ainda não tenha tomado uma decisão consciente de crer, se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Ou talvez você já tenha tomado essa decisão no passado, mas sente que sua fé esfriou. Deus está sempre de braços abertos, pronto para receber aqueles que se voltam para Ele. O amor de Deus por você é profundo e constante, e a única coisa que Ele pede é que você responda a esse amor com fé, arrependimento e uma entrega sincera. Apelo evangelístico. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, gostaria de te fazer um convite especial. A salvação é um presente oferecido a todos, mas cabe a nós aceitá-lo. Deus te ama incondicionalmente e Jesus já pagou o preço na cruz para que você tenha a vida eterna. Tudo o que Ele pede de você é que coloque sua fé nele, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Ele. Se você deseja fazer isso agora, você pode fazer uma simples oração, convidando Jesus para ser o seu Salvador e Senhor. Se este é o seu desejo, eu te convido a orar comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Obrigado por me amar tanto que enviou o teu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Eu creio que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou, me oferecendo nova vida. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor me perdoe. Entrego a minha vida a ti, Jesus. Venha ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Ajuda-me a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus ouviu e agora você faz parte da família dele. Sua nova vida em Cristo começou. Busque uma igreja, leia a Bíblia e comece a viver essa nova jornada de fé. Deus tem grandes coisas preparadas para você.